Introdução. Uma semana após o nascimento da nossa filha Lauren, eu e a Bonnie, a minha mulher, estávamos completamente exaustos. A Lauren acordava todas as noites, a Bonnie sofrera uma psicotomia durante o parto e estava a tomar analgésicos, mal conseguia andar. Depois de ter ficado 5 dias em casa para ajudá-la, regressei ao trabalho. Ela parecia estar a recuperar bem. Um dia, enquanto eu estava a trabalhar, os analgésicos acabaram e, em vez de ligar para o meu consultório, a Bonnie pediu a um dos meus irmãos, que estava de visita, para ir à farmácia comprar mais. O meu irmão, contudo, não voltou com os comprimidos. Consequentemente, ela passou o dia inteiro com dores a cuidar de um recém-nascido. Eu não fazia ideia de como o dia dela tinha sido terrível. Quando cheguei a casa, ela estava muito perturbada. Interpretei mal a angústia dela e achei que estava a culpar-me pelo sucedido. Passei o dia inteiro cheio de dores. Os comprimidos acabaram, fiquei todo o dia presa a esta cama e ninguém quer saber, disse ela. Ao que eu respondi, de modo defensivo, porquê é que não me telefonaste? Pedi ao teu irmão, mas ele esqueceu-se. Estive o dia todo à espera que ele voltasse. O que é que eu podia fazer? Mal consigo andar, sinto-me tão desamparada. Neste momento, explodi. O meu pavio também estava muito curto naquele dia. Fiquei furioso por ela não me ter telefonado e por achar que ela me estava a culpar, quando eu nem sequer sabia que ela tinha estado o dia todo com dores. Depois de trocarmos algumas palavras ásperas, dirigi-me para a porta. Estava cansado, irritado e já ouvira o suficiente. Tínhamos chegado ambos ao nosso limite. E foi então que aconteceu algo que mudou a minha vida para sempre. A Bonnie disse-me: Não, por favor, não vás embora. Este é o momento em que mais preciso de ti. Estou com dores, não durmo há dias. Por favor, ouve-me. Parei um instante para ouvi-la. Ela continuou. John Gray, tu só sabes ser amigo nas horas boas. Desde que eu seja a doce e encantadora Bonnie, estás sempre aqui para o que der e vier. Mas assim que deixes de o ser, sais porta fora. Em seguida, a Bonnie parou de falar por um momento e os olhos encheram-se de lágrimas. Enquanto o tom de voz dela se modificava, acrescentou: Neste momento estou com dores. Não tenho nada para dar. É agora que mais preciso de ti. Por favor, anda cá e abraça-me. Não precisas de dizer nada. Só quero sentir os teus braços à minha volta. Por favor, não te vás embora. Aproximei-me dela e abracei-a em silêncio. A Bonnie desatou a chorar nos meus braços. Alguns minutos depois, agradeceu-me por ter ficado. Disse-me que só queria sentir o meu abraço. Nesse instante, comecei a perceber o verdadeiro significado do amor incondicional. Sempre me considerei uma pessoa capaz de amar. Mas ela tinha razão. Eu tinha andado a ser um daqueles amigos que só está presente nas horas boas. Desde que estivesse feliz e bem, eu amava-a de volta. Mas se estivesse infeliz ou chateada, eu sentia-me culpado e ou discutíamos ou eu afastava-me. Naquele dia, pela primeira vez, não me afastei. Fiquei junto dela e soube-me tão bem. Consegui estar presente quando ela realmente precisava de mim. Senti que aquilo era o verdadeiro amor. Cuidar da outra pessoa. Confiar no amor que nos une. Estar presente nas horas de aflição. Fiquei maravilhado com a forma como, para mim, foi fácil apoiá-la depois de ela me ter explicado como. Como é que não me tinha apercebido daquilo? Ela só precisava que eu me aproximasse e a abraçasse. Outra mulher teria instintivamente percebido do que a Bonnie precisava. Mas enquanto homem, eu não sabia que tocá-la, abraçá-la e ouvi-la era assim tão importante. Ao reconhecer estas diferenças, comecei a aprender uma nova forma de me relacionar com a minha mulher. Nunca me teria passado pela cabeça que pudéssemos resolver tão facilmente os nossos conflitos. Nos meus relacionamentos anteriores, fora sempre indiferente e frio nos momentos difíceis. Simplesmente porque não sabia o que fazer a não ser isso. Consequentemente, o meu primeiro casamento foi muito doloroso e difícil. Aquele incidente com a Bonnie mostrou-nos que eu podia alterar o meu padrão de comportamento. Foi a inspiração para os 7 anos de investigação que me ajudaram a desenvolver e a apurar as percepções sobre homens e mulheres que apresento neste livro.
Ao aprender em termos muito práticos e específicos o que difere os homens das mulheres, comecei a perceber que o meu casamento não tinha de ser tão difícil. Com esta nova tomada de consciência das nossas diferenças, eu e a Bonnie conseguimos melhorar drasticamente a nossa comunicação e desfrutar mais um do outro. Continuámos a reconhecer e explorar as nossas diferenças e descobrimos novas formas de melhorar todos os nossos relacionamentos. Aprendemos coisas sobre as relações que os nossos pais nunca souberam e, portanto, nunca nos ensinaram. À medida que comecei a partilhar estas ideias com os meus clientes, os relacionamentos deles também enriqueceram. Milhares de pessoas que assistiram aos meus seminários viram, literalmente, as suas relações transformarem-se drasticamente de um dia para o outro. Anos depois, continuo a ouvir relatos de indivíduos e casais que atestaram os seus benefícios. Recebo fotografias de casais felizes com os respectivos filhos, com cartas a agradecerem-me por lhes ter salvado o casamento. Embora tenha sido o amor a salvar-lhes o casamento, teriam acabado por divorciar-se se não tivessem adquirido uma compreensão mais profunda do sexo oposto. A Susan e o Jim eram casados havia 9 anos. Como a maioria dos casais, de início amavam-se, mas depois de anos de frustração e desilusões, a paixão esmoreceu e decidiram desistir. Contudo, antes de partirem para o divórcio, decidiram assistir a um dos meus seminários. A Susan disse: já tentámos tudo o que nos era possível para que a nossa relação funcionasse. A verdade é que somos demasiado diferentes. Durante o seminário, ficaram surpreendidos quando perceberam que as suas diferenças não só eram normais, como expectáveis. Confortou-os saberem que outros casais também tinham passado pelos mesmos padrões de comportamento. Em apenas 2 dias, a Susan e o Jim adquiriram uma compreensão totalmente nova acerca de homens e mulheres. Apaixonaram-se novamente. O relacionamento deles mudou miraculosamente. Desistiram da ideia do divórcio, pois estavam ansiosos por passar o resto da vida juntos. O Jim disse: esta informação sobre as nossas diferenças devolveu-me a minha mulher. É o melhor presente que alguma vez poderia ter recebido. Amamo-nos outra vez. 6 anos depois, quando me convidaram para visitar a casa nova e o resto da família, continuavam apaixonados. E voltaram a agradecer-me por tê-los juntado e entenderem-se um ao outro e a permanecerem casados. Embora praticamente todos concordem que homens e mulheres são diferentes, quão diferentes continua a não estar claro para a maioria. Muitos livros já tentaram definir essas diferenças, e embora já tenha havido avanços significativos, muitos destes livros são facciosos e, infelizmente, reforçam as desconfianças e o ressentimento em relação ao sexo oposto. Um dos sexos geralmente é encarado como vítima do outro. Era necessário um guia definitivo que nos ajudasse a compreender de que forma homens e mulheres saudáveis são diferentes. Para melhorar as relações entre ambos os sexos, é necessário que a compreensão das nossas diferenças aumente a autoestima e a dignidade pessoal, ao mesmo tempo que estimula a confiança mútua. A responsabilidade pessoal, a cooperação e o amor. Depois de questionar mais de 25.000 pessoas que participaram nos meus seminários sobre relacionamentos, consegui definir, em termos positivos, as diferenças entre homens e mulheres. À medida que for explorando essas diferenças, vai sentir muros de ressentimento e desconfiança a desabarem à sua volta. Abrir o coração resulta numa maior capacidade de perdoar e numa vontade crescente de dar e receber amor e apoio. Com esta nova consciência, conseguirá, espero eu, ir além das sugestões deste livro e continuar a desenvolver formas de se relacionar carinhosamente com o sexo oposto. Todos os principais apresentados neste livro foram testados. Pelo menos 90% dos mais de 25.000 indivíduos questionados reconheceram-se entusiasticamente nas descrições. Se der consigo a acenar com a cabeça enquanto li e a dizer sim, exatamente, está a falar de mim, então saiba que definitivamente não está sozinho. E assim como outros beneficiaram da aplicação prática das ideias deste livro, também pode fazê-lo. Os homens são de Marte, as mulheres são de Vênus.
revela novas estratégias para reduzir a tensão nos relacionamentos e criar mais amor, começando por reconhecer pormenorizadamente como homens e mulheres são diferentes. De seguida, oferece sugestões práticas sobre como reduzir a frustração e a desilusão e aumentar a felicidade e a intimidade. Os relacionamentos não têm de ser um desafio. Só existe tensão, ressentimento ou conflito quando não nos entendemos. Há tantas pessoas que se sentem frustradas nas suas relações, amam os companheiros, mas não sabem o que fazer para aliviar a tensão. Se perceber que os homens e mulheres são completamente diferentes, vai aprender novas formas de ouvir, apoiar e se relacionar com o sexo oposto. Vai aprender a criar o amor que merece. À medida que avança na leitura deste livro, é possível que se questione como poderá alguém ter um bom relacionamento sem ele. Os homens são de Marte, as mulheres são de Vênus, é um manual para relacionamentos entre pessoas que se amam. Revela como homens e mulheres são diferentes em todas as áreas das suas vidas. Homens e mulheres não só comunicam de maneira diferente, como pensam, sentem, percebem, reagem, respondem, amam, precisam e valorizam de forma diferente. Quase parecem pertencer a planetas diferentes, falar idiomas diferentes e substituir à base de um alimento diferente. Essa plena compreensão das nossas diferenças ajuda a desenvolver grande parte da frustração de lidar com e tentar entender o sexo oposto. Mal entendidos podem ser rapidamente dissipados e evitados. Expectativas erradas podem ser facilmente corrigidas. Quando se lembra de que o seu parceiro é tão diferente de si como alguém de outro planeta, pode relaxar e cooperar com as diferenças, em vez de resistir ou tentar mudá-las. Acima de tudo, ao longo deste livro, vai aprender técnicas práticas para resolver os problemas que advêm das nossas diferenças. Este livro não é apenas uma análise teórica das diferenças psicológicas, mas também um manual prático para ser bem-sucedido nos relacionamentos amorosos. A veracidade destes princípios é evidente e pode ser validada pela sua própria experiência e pelo bom senso. Muitos exemplos expressam, de forma simples e concisa, aquilo que, na verdade, o leitor sempre soube de forma intuitiva. Essa validação ajudá-lo-á a não perder a sua personalidade nos relacionamentos. Em resposta a estas percepções, os homens costumam dizer: é exatamente assim que eu sou. Tem andado a seguir-me? Agora já não sinto que há algo de errado em mim. As mulheres habitualmente dizem: finalmente, o meu marido ouve-me. Não tenho de lutar para ser validada. Quando explica as nossas diferenças, o meu marido compreende. Obrigada. Estes são apenas alguns dos milhares de comentários inspiradores que as pessoas partilham comigo depois de perceberem que os homens são de Marte e as mulheres são de Vênus. Os resultados deste novo programa para compreender o sexo oposto não só são drásticos e imediatos, mas também duradouros. É evidente que criar uma relação bem-sucedida pode, por vezes, ser difícil. Os problemas são inevitáveis, mas tanto podem ser fontes de ressentimento e rejeição, como oportunidades para aprofundar a intimidade e aumentar o amor, o carinho e a confiança. As ideias apresentadas neste livro não são um penso rápido para eliminar todos os problemas. Em vez disso, fornecem-lhe uma nova abordagem através da qual os seus relacionamentos podem ajudá-lo na solução dos problemas que lhe vão surgindo na vida. Com esta nova consciência, terá as ferramentas de que necessita para receber o amor que merece e dar ao outro o amor e apoio que merece. Faço muitas generalizações sobre homens e mulheres neste livro. E é provável que se identifique mais com uns comentários do que com outros. Afinal de contas, somos indivíduos únicos com experiências únicas. Por vezes, nos meus seminários, casais e indivíduos afirmam que se identificam com determinados exemplos de homens e mulheres, mas de maneira contrária. O homem identifica-se com as minhas descrições femininas e a mulher identifica-se com as minhas descrições masculinas. Chamam isso inversões de papéis. Se descobrir que está a passar por uma inversão de papéis, quero assegurar-lhe que está tudo bem. Sempre que não se identificar com alguma coisa neste livro, sugiro-lhe que a ignore, avançando para algo com que se identifique, ou que olhe bem para dentro de si.
Muitos homens anulam alguns dos seus atributos masculinos na tentativa de se tornarem mais carinhosos. Da mesma forma, muitas mulheres anulam algumas das suas características femininas porque trabalham num local que valoriza determinados atributos masculinos. Se for esse o caso, aplicar as sugestões, estratégias e técnicas deste livro não só incutirá mais paixão nos seus relacionamentos, como equilibrará as suas características masculinas e femininas. Neste livro, não abordo diretamente a questão de o porquê de homens e mulheres serem diferentes. Essa é uma pergunta complexa para a qual existem muitas respostas que vão desde diferenças biológicas, influência dos pais, educação e ordem de nascimento, até aos condicionamentos culturais impostos pela sociedade, pelos meios de comunicação social e pela história. Essas questões são exploradas exaustivamente no meu livro Man, Woman and Relationships, Making Peace with the Opposite Sex. Embora os benefícios da aplicação das ideias aqui contidas sejam imediatos, o livro não substitui a necessidade de terapia e aconselhamento para relacionamentos problemáticos ou pessoas provenientes de famílias disfuncionais. Até indivíduos saudáveis podem precisar de terapia ou aconselhamento em momentos difíceis. Acredito plenamente na transformação significativa e gradual que ocorre através da terapia, do aconselhamento matrimonial e dos grupos de ajuda mútua e recuperação que assentam em programas de 12 etapas. No entanto, já ouvi várias pessoas dizerem que beneficiaram mais desta nova compreensão dos relacionamentos do que de anos de terapia. Acredito, porém, que foram esses anos de terapia ou trabalho de recuperação que lhes forneceram as bases necessárias para aplicarem essas percepções tão eficazmente nas suas vidas e nos seus relacionamentos. Se o nosso passado tiver sido disfuncional, mesmo depois de anos de terapia ou de participação em grupos de ajuda mútua e recuperação, continuamos a precisar de uma imagem positiva de relacionamentos saudáveis. Este livro fornece-lhe uma visão, por outro lado, mesmo que o nosso passado tenha sido feliz e estimulante, os tempos mudaram e continua a ser necessária uma nova abordagem à relação entre os sexos. É essencial aprendermos maneiras novas e saudáveis de nos relacionarmos e comunicarmos. Acredito que toda a gente pode beneficiar das ideias apresentadas neste livro. A única resposta negativa que ouço das pessoas que participam nos meus seminários e leio nas cartas que recebo é: quem me dera que alguém me tivesse dito isso antes. Nunca é tarde demais para aumentar o amor da sua vida. Só tem de aprender uma nova maneira de o fazer. Quer esteja em terapia ou não, se quiser ter relações mais satisfatórias com o sexo oposto, este livro é para si. É um prazer partilhar Os Homens São de Marte, as Mulheres São de Vênus. Que a sabedoria e o amor sejam uma constante na sua vida. Que a frequência dos divórcios diminua e o número de casamentos felizes se multiplique. Os nossos filhos merecem um mundo melhor. John Gray, 15 de novembro de 1991. Mill Valley, Califórnia.